Olá, boa noite. Número de mortos no Rio Grande do Sul chega a 149. Com as chuvas em Porto Alegre, Guaíba continua subindo e pode ultrapassar nível histórico. Lula reúne ministros para determinar novas medidas de ajuda ao Estado. Dilma Rousseff, presidente do Banco do BRICS, vai destinar 5,7 bilhões à reconstrução do Rio Grande do Sul. E você vai ver também. A Rede TV entrevista Eduardo Leite. O governador afirma que alguns bairros inteiros e até cidades podem mudar de lugar. Porque a gente sabe das limitações técnicas, financeiras, para a implementação de todas as soluções. Governador diz que vai pedir a Lula que salário dos trabalhadores do Estado sejam pagos pelo governo, como aconteceu durante a pandemia. Nós entendemos que medidas como as que foram adotadas na pandemia, em que parte dos salários foi suportado pelo governo, pagando parte dos salários por um período até que as empresas possam se reerguer, vai ser importante também ser inserido dentro desse contexto de ações. Na série especial Refugiados do Clima, os desafios da reconstrução de São Sebastião, litoral de São Paulo, depois das enchentes do ano passado. Agora no Rede TV News. O cachorro viu a gente e se atirou na água. É o desespero dos animais, tá? É o desespero dos animais. Olha o pitbull, gente. Ele viu o barco e ele se atirou na água. Meu, tá salvo, cara. Vem. Isso, vem. Não, ele vai sair. Boa, vem. Pedro, pega você nesse canto. Vem cá. Ó, vocês fazem força pro barco ficar aqui próximo só. Vem. Você é louco? Você é louco? Que bom, né? Que alívio salvar todos esses bichinhos. Ficou para amanhã o anúncio de novas medidas do governo federal para socorrer a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Agora à noite, os presidentes dos 3 poderes se reuniram para discutir a situação no estado, no Palácio do Planalto, onde o repórter Marcos Amoroso tem mais informações. Vamos para lá então já. Boa noite, Amoroso. Eu sei que essa reunião acabou há poucos instantes e o presidente Lula voltará ao Rio Grande do Sul amanhã para anunciar essas medidas, né? O que se sabe até agora, Amoroso? É exatamente isso, Amanda. Boa noite a você, Augusto e a todos que nos assistem. Nessa reunião de agora há pouco, o presidente Lula chamou os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e o vice-presidente do STF, o ministro Edson Fachin, para discutir, junto com os outros ministros de governo, novas ações de ajuda federal para o estado do Rio Grande do Sul. Entre os temas na mesa está o projeto de lei complementar enviado pelo Planalto ao Congresso, que suspende a cobrança da dívida do Estado do Rio Grande do Sul por 3 anos. O projeto deve ser votado ainda hoje à noite na Câmara e depois segue para o Senado. Como você já disse antes de me chamar, o presidente Lula viaja amanhã para o Rio Grande do Sul com uma grande comitiva e por lá deve anunciar novas medidas voltadas diretamente para as vítimas da calamidade. Entre os anúncios deve estar o auxílio de R$5 mil para cada família gaúcha desabrigada, fazer compras emergenciais. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo, nas próximas semanas, deve anunciar um novo edital que vai selecionar projetos do novo PAC especificamente para o Rio Grande do Sul. Já o novo banco do BRICS anunciou o envio de quase R$6 bilhões em empréstimos para obras de reconstrução do Rio Grande do Sul. A ex-presidente Dilma Rousseff, hoje presidente do banco, afirmou que os empréstimos devem ser transferidos de forma direta ao estado do Rio Grande do Sul, mas também em parcerias com o BNDES, com o Banco do Brasil e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. E nesse pacote de ações voltadas ao Rio Grande do Sul, hoje também teve decisão na Assembleia Legislativa do Estado. Os deputados estaduais decidiram que haverá a liberação do cumprimento da meta fiscal e das regras orçamentárias para os gastos do governo do estado nos próximos 2 anos. Ou seja, o estado poderá deixar de lado o equilíbrio fiscal até o estado de calamidade pública se encerrar, o que acontece em 2026. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Amoroso. O Ministério Público Federal denunciou 5 ex-agentes da ditadura por envolvimento na morte de Carlos Marighella, um dos mais importantes líderes da luta contra o regime militar.
Entre os denunciados estão 4 policiais e um médico legista. Na denúncia, o Ministério Público afirma que o crime ocorreu em um contexto de perseguição sistemática e generalizada do Estado brasileiro contra a população civil, o que é considerado um crime contra a humanidade. Por isso, não se aplica anistia nem a prescrição. Carlos Marighella foi executado a tiros na noite do dia 4 de novembro de 1969, em São Paulo. Apesar das diferenças de opinião, os diretores do Banco Central concordam que, no atual cenário econômico, é preciso manter um patamar de juros mais elevado para conter a inflação. A informação está na ata do Comitê de Política Econômica, divulgada hoje. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic de 10,75% para 10,50% ao ano. 4 diretores foram favoráveis a um corte maior, de 0,5 ponto percentual, e 4 defenderam queda de 0,25 ponto percentual. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, desempatou a favor do corte menor. A ata divulgada hoje afirma que os diretores que defenderam a redução maior se basearam na sinalização dada pelo próprio Copom e que todos os membros concordaram que incertezas nos cenários interno e global exigem uma política monetária mais cautelosa. Está em linha com o que eu de fato esperava. Eu entendia que eram 2 posições técnicas respeitáveis e a ata deixou claro que os argumentos de lado a lado eram pertinentes e defensáveis. O plenário do Senado analisou hoje o projeto de lei que cria planos de adaptação à mudança do clima. O PL ganhou força após a tragédia no Rio Grande do Sul. O repórter Igor Damasceno está em Brasília e traz para a gente ao vivo as informações. Boa noite para você, Igor. Como é que está a votação? Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Augusto, o texto chegou a ser discutido no plenário do Senado Federal, mas no início da noite de hoje, os senadores entraram num acordo e decidiram que a discussão deve continuar agora na Comissão de Constituição e Justiça. E somente depois vem a apreciação no plenário da Casa. Essa discussão na CCJ deve acontecer amanhã. É o primeiro item da pauta da comissão e a gente vai seguir acompanhando. O texto determina que órgãos públicos federais, em conjunto com estados e também municípios, criem medidas que evitem tragédias provocadas por enchentes, deslizamento de terra, incêndios florestais e outros fenômenos climáticos que possam devastar cidades ou mesmo zonas rurais. O projeto também prevê que, caso haja alguma tragédia provocada por fenômenos climáticos, como, por exemplo, esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, é necessário ter um plano de rápida execução para a recuperação das áreas devastadas e também para oferecer ajuda financeira e social às vítimas dessa eventual tragédia. Todas as medidas devem respeitar os projetos de redução de emissão dos gases de efeito estufa. Eu lembro a vocês que o projeto de lei já foi aprovado na Câmara, mas ele deve voltar a ser analisado pelos deputados, porque na Comissão de Meio Ambiente do Senado sofreu algumas modificações. Então amanhã vem a análise na CCJ, em seguida é devolvido para o plenário da Casa. A gente vai seguir acompanhando toda a tramitação. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Igor. Certamente é um dos temas mais urgentes da atualidade. Agora vamos conversar com outro Igor, o Igor Silveira, para falar sobre previsão do tempo, né? Todos os olhos voltados ainda para o Rio Grande do Sul. Igor, parou de chover por lá, mas tem frio, muito frio para os gaúchos, né? É isso aí, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Sim, a chuva deu uma trégua no Rio Grande do Sul e também no Paraná e em Santa Catarina. E o destaque agora é a frente fria, viu? Olha, em Bagé, por exemplo, amanhã tem risco de geadas. Isso porque a temperatura mínima começa, olha só, na casa dos 2 graus. Imagina só a sensação térmica. Essa frente fria já chegou aqui no Sudeste. Inclusive, olha,
Em São Paulo, o dia começou encoberto. Teve uma garoa fraca isolada em algumas regiões e olha, a tendência é que a temperatura caia ainda mais ao longo da madrugada. Então, é bom separar um cobertor porque muita gente, olha, vai precisar. Amanhã não esquenta muita coisa, olha só. A temperatura máxima não passa dos 18 graus, ainda tem risco de garoa. A quinta-feira, 27 graus, começa a subir um pouco mais essa temperatura e na sexta-feira, 29 graus. No Rio de Janeiro, céu encoberto e com previsão de chuva em pontos isolados. Os termômetros registram 29 graus no Rio, 28 graus em Belo Horizonte e 31 graus em Vitória, no Espírito Santo. Já no Nordeste, o sol aparece no interior, mas tem previsão de chuva, olha, em praticamente todo o litoral nordestino. Na região norte também tem previsão de chuva em pontos isolados, mas os termômetros, olha, ficam na casa dos 34 graus. Agora, voltando a falar do sul do Brasil, olha só, não esquenta muito em Porto Alegre, não. A máxima lá não passa dos 15 graus amanhã, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. Familiares e vítimas da tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, fizeram uma doação milionária para ajudar os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. R$2.200.000 serão destinados pelo comitê que faz a gestão da multa paga pela mineradora Vale, como indenização por dano moral da tragédia que matou 270 pessoas há 5 anos em Minas Gerais. Para nós é muito gratificante poder contribuir e se solidarizar com as pessoas que estão passando por essa catástrofe, porque nós sabemos a importância da empatia e a solidariedade nesse momento de dor. 2 milhões serão divididos entre a campanha de auxílio às vítimas do governo gaúcho e o Ministério Público do Estado. Os outros R$200.000 vão para a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da Boate Kiss de Santa Maria. Não tenho nem palavras para descrever o sentimento de tristeza. Eu estou há 7 dias sem dormir, eu não consigo comer. Eu imaginava que fosse feia a coisa assim, mas não imaginava que fosse tão triste como está aqui. Eu não sei como eu vou reconstruir, eu não sei. Eu não sei. Desculpa. O primeiro hospital de campanha de Porto Alegre começa a funcionar hoje. A repórter Angele Silveira está lá e tem mais informações. Oi, Angele, boa noite. Finalmente uma boa notícia, né? No meio de tanto drama e tanta tragédia no Rio Grande do Sul. Vejo que você está em frente à Força Nacional do SUS, o hospital de campanha. Qual será a capacidade desse hospital, Angele? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. A todo mundo que está nos assistindo. É verdade, finalmente em terras secas e com uma boa notícia. Esse hospital de campanha aqui a gente vai conferir em primeira mão, ele acabou de ser inaugurado. A expectativa é realizar mais de 200 atendimentos por dia. Por aqui vai passar uma equipe de 6 médicos, 3 enfermeiros e 8 técnicos que nos 7 dias da semana, 24 horas por dia, vão estar realizando aí os atendimentos de chamado ficha verde. Pessoal que está sendo resgatado das enchentes com ferimentos leves, procedimentos aí de baixa complexidade. Mas não é o primeiro hospital de campanha em operação do Ministério da Saúde por aqui, não. O de Canoas já fez mais de 1.100 atendimentos e um de São Leopoldo e está em processo aí de montagem também aqui na região metropolitana da capital. E o objetivo de tudo isso é desafogar um pouco o sistema de saúde aqui do estado, porque só em Porto Alegre mais de 15 unidades de saúde já foram alagadas, né? E as que estão em operação, elas estão operando com várias dificuldades, como falta de luz, falta de água e até mesmo falta de recursos humanos para realizar, né, todos os procedimentos. E aqui 100% então operado pelo SUS em parceria com o Grupo Hospitalar Conceição. E para a gente atualizar um pouquinho como que está a situação aqui em Porto Alegre, a expectativa aí do nível do Guaíba, que na última medição chegou a 5,22 metros, e também da região metropolitana, a nossa equipe preparou um material. Vamos conferir. A promessa de um novo recorde no nível do Guaíba para esta terça-feira mantém os gaúchos em tensão constante. Na zona sul de Porto Alegre, ruas que não tinham sido atingidas na semana passada agora estão inundadas. O bairro Lamy foi praticamente todo evacuado.
Mais de 300 pessoas saíram de casa. Dessa vez, a água veio com violência. Os moradores temem as próximas horas. Ontem a cozinha já tinha caído, entrou água nos meus vizinhos lá que não tinha entrado. Os bem altos já começou a entrar. A minha casa eu perdi tudo. A aflição na região metropolitana é a mesma. O Rio dos Sinos e o Rio Gravataí também ultrapassaram a cota de inundação. O frio é outro fator que preocupa. Nas próximas horas, a temperatura pode cair abaixo dos 10 graus. A água vai estar gelada, dificultando novos resgates. Na capital, a prefeitura faz o que pode para tentar evitar um alagamento nas mesmas proporções. A prioridade é manter a água longe das estruturas do sistema de drenagem da cidade. Nesta tarde, apenas 8 das 23 casas de bomba estavam funcionando. Esse sistema nunca tinha sido submetido à fadiga que está sendo submetido agora, ao teste que está sendo submetido agora, e agora então ele apresentou essas falhas. O corredor humanitário, que tem trazido remédios e mantimentos para a cidade, também foi ampliado. Realidades que lembram o cenário de guerra, em um esforço coletivo para tentar resistir à força da natureza que se impõe. No Rio Grande do Sul, os resgates são diários. Desde o início da tragédia, cerca de 10 mil animais já foram resgatados das enchentes. Um deles, inclusive, virou símbolo da resistência, da luta, da sobrevivência. O resgate do cavalo Caramelo comoveu todo o Brasil. Em meio ao caos e à destruição de cidades inteiras, cenas que comovem e emocionam, como o resgate do fiel companheiro há 15 anos. Muitos cachorros como esse passaram tanto tempo lutando pela vida nas enchentes que continuam fazendo o movimento de nado com as patas mesmo após o resgate. O trauma fica evidente nas imagens. Esse cachorrinho que foi resgatado e levado para um abrigo, assustado e chorando, se agarra às pernas de uma voluntária, como se pedisse colo. E eles também são importantes nos resgates. Com o olfato extremamente apurado, os cães farejadores são treinados diariamente para esse tipo de tarefa. São animais selecionados desde filhote, onde se verifica a questão de comportamento. São animais que precisam manter um foco durante o trabalho, não pode ter medo, né, de pessoas, de barulhos altos. Então, ele é treinado a vida toda para essas situações ele ajudar. Na semana passada, o cavalo Caramelo se tornou símbolo de força para os gaúchos ao passar pelo menos 4 dias ilhado, sem comida, em cima do telhado de uma casa em Canoas. Nós elaboramos um plano, ficamos bastante tempo conversando, até meia-noite, avaliando os riscos do cenário, então gastamos muita energia nesse plano. O cavalo, apesar dele ser grande, de ele ser um animal muito forte, mas do ponto de vista da medicina veterinária, nós sabemos que é um animal extremamente sensível. E ele clinicamente evoluiu super bem, ele segue fora de risco de vida. Entre as preocupações com os animais que estão sendo resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul, está a possível infecção e transmissão de doenças que costumam aparecer nestas situações de catástrofes. A minha preocupação são as zoonoses, né? Principalmente a leptospirose, que é a principal doença transmitida em águas de enchente. Essa bactéria pode entrar em contato com essa ferida e contaminar o ser humano e animais. Em meio a tantos problemas, a solidariedade continua fazendo a diferença. A página do Instagram Ache Seu Pet RS ajuda famílias a reencontrarem seus animais nos abrigos. Em Porto Alegre, esse abrigo já está com a lotação máxima, mas pede ajuda de voluntários e também doações de ração e itens para melhorar a acomodação dos animais. Um gazebo, cercadinho, grade, que a gente puder usar para mão de obra também, que a gente puder para separar isso aí, vai nos ajudar. E agora, no segundo episódio da série especial Refugiados do Clima, o Rede TV News voltou para São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, para entender os desafios da reconstrução da cidade depois das enchentes do ano passado.
São Sebastião, litoral norte de São Paulo, fevereiro de 2023. Maior registro de chuvas em 24 horas na história do país. 64 pessoas morreram em São Sebastião. Os desabrigados foram acolhidos em escolas, hotéis e pousadas. Voluntários de todas as partes do país vieram até aqui. Esse aqui é um grupo de jipeiros. São 12 automóveis de Santos, São Paulo, do ABC, São Vicente, trazendo solidariedade. As cidades brasileiras não estão preparadas para incluir as mudanças climáticas no seu planejamento. Muitas delas ainda fazem coisas completamente desconformes em relação às orientações climáticas. São Sebastião, maio de 2024. A cidade ainda tenta se reconstruir. No bairro Baleia Verde, um conjunto de apartamentos com 518 unidades foi inaugurado em fevereiro deste ano. Mas nem todo mundo teve acesso a uma nova moradia. A casa da Eliciane foi quase destruída, mas a avaliação da CDHU constatou que ela ainda pode morar por aqui. Fiz o cadastro, só que falou que meu nome está na urbanização, que é uma coisa que eu não entendo. Urbanização, que minha casa não está em área de risco. Na Vila Açaí, hoje tem sirene para avisar quando há situação de risco. As obras de calçamento e canalização de águas de chuva também estão sendo executadas. Visitamos uma vila onde ficam famílias que aguardam a entrega do imóvel. Algumas unidades serão construídas aqui. Chegamos na hora em que a Daniela fazia uma faxina na casa provisória. Ela perdeu tudo em Juqueí, onde morava há 37 anos. E não quer voltar. Eu quero ficar aqui. Meu lugar vai ser aqui agora. Em Maresias, 186 unidades já foram entregues. Viemos conversar com a Letícia, 4 filhos, um deles com deficiência. O sobrinho Luan Pedro, de 22 anos, a esposa dele, Carolene Pugliese, de 23, e a filha deles, Paloma, morreram na Vila Pantanal. E hoje bate a saudade, né? Porque não tem mais. Acabou. Inclusive, estamos lutando para tirar minha irmã de lá, que também corre risco de vida, porque o morro está rachado, né? Fomos então à Vila Pantanal, uma subida de mais de 350 metros. No meio da mata, um local considerado de alto risco. É aqui que vivem a Tassiane, irmã da Letícia, Richard e um filho. O casal abandonou o acompanhamento de câncer que os dois tiveram para não deixar o filho sozinho. Por aqui, o medo virou rotina. A senhora tem medo de morar aqui? Não, muito, viu? Hoje eu tinha que correr por causa do vento forte. Eu tinha que parar na casa do meu filho lá, acomodar o coitado, né? Porque não é fácil, não. A gente tá mudando um tempo, tem que correr. Aí não fica fácil pra gente, né, nessa vida, né? No chamado Sertão de Boiçucanga, tem obra que não saiu do papel. Essa casa foi destruída. 4 pessoas que estavam nela morreram. Um casal e 2 crianças. Esse era o carro da família. Ficou totalmente destruído. Caminhando um pouco mais, dá para ver que a tragédia deixou algumas marcas e elas permanecem por aqui. Como, por exemplo, essa árvore. Essa árvore caiu e ainda não foi retirada. Andando um pouco mais, dá para perceber que a estrada vai afunilando, vai ficando mais estreita. Daqui para frente, não passa mais carro. No máximo, motos, bicicletas e pedestres. Esta é, ou era, a estrada do Beira-Rio. Essa moradora fez um abaixo-assinado. No caso não tenha resultado, a gente vai protocolar isso no Ministério Público. O vereador já mobilizou a comunidade. Vários requerimentos, várias cobranças, várias moções de repúdio, várias reuniões com os moradores, várias manifestações a favor dessa obra e até agora nada. Segundo a prefeitura, os recursos para a obra estão garantidos e a licitação em andamento. O prefeito de São Sebastião
Felipe Augusto ressalta ainda a construção de mais unidades habitacionais. A Prefeitura iniciou agora a construção de 60 unidades habitacionais no bairro do Bariqueçaba. Já desapropriamos também 49 mil metros quadrados no bairro de Barra do Una, que vão receber os moradores que ainda estão em área de risco, mas já com um plano de desmobilização, além das obras de infraestrutura e de contenção e drenagem que estão acontecendo nesse momento. 1 ano e 3 meses depois, a tragédia ainda é lembrada por aqui e deixou marcas que não saem da memória dos moradores. O Rede TV News entrevista agora com exclusividade o ministro dos Transportes, Renan Filho, que está em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Oi, ministro, boa noite. Muito obrigada por falar conosco. Eu sei como a agenda é corrida, aqui é a Amanda. Ministro, na sua primeira ida ao Rio Grande do Sul, logo depois das chuvas, o senhor falou na necessidade de R$1 bilhão para a reconstrução das rodovias federais. Nessa segunda ida, o que o senhor constatou? Esse montante será maior? Quanto tempo levará essa reconstrução? Se o senhor pudesse nos situar nessa espécie de mapa do desastre da infraestrutura, porque ainda há muitos pontos de bloqueio, pontos cegos mesmo na circulação de mercadorias e pessoas, tanto na via aérea como na via terrestre. Na verdade, Amanda, o governo federal já editou uma medida provisória liberando para o Ministério dos Transportes R$1 bilhão e 200 milhões para as obras emergenciais, que no primeiro momento estão limpando as rodovias, fazendo obras emergenciais para restabelecer os caminhos assistenciais no Rio Grande do Sul, e depois para a própria reconstrução. A gente acredita que esses recursos serão suficientes para fazer frente às necessidades e, na eventualidade da necessidade de novos recursos, nós faremos chegar a informação ao Ministério da Fazenda a fim de tentarmos viabilizar outros investimentos se forem necessários, mas o presidente Lula tem garantido a todo momento que vai prover de todos os recursos necessários para a gente promover a reconstrução aqui do estado do Rio Grande do Sul. Aqui, em pontos de interrupção, nós chegamos a ter 53 nas rodovias federais. Já abrimos totalmente 20, temos 6 abertos parcialmente e temos ainda 27 pontos interrompidos que estão sendo gradualmente abertos. Praticamente todos os dias a gente libera áreas novas. Amanhã mesmo faremos a liberação na BR-153 da ponte do Fandangos, que é uma ponte muito importante porque ela dá acesso à cidade de Cachoeira do Sul e faz uma conexão da BR-290 com a BR-287, duas BRs que ligam Porto Alegre até a região central do estado. Então a gente acredita que ao longo do mês de maio nós já teremos as obras emergenciais de limpeza restabelecendo o fluxo nas rodovias do Rio Grande do Sul. Agora, algumas delas, nós precisaremos de mais tempo para promover a reconstrução. Por exemplo, hoje, na BR-116, numa visita em que fiz agora à tarde, nós observamos que essas últimas chuvas do final de semana passado, não aquelas chuvas primeiras que alagaram o estado, essas últimas chuvas agora do final de semana passado, promoveram um repique de involução. Elas derrubaram um pilar na ponte sobre o rio Caí e essa ponte precisará ser reconstruída. Então, assim, o desastre aqui não foi somente há dias atrás, ele está em continuação. Ao longo do último final de semana, nós tivemos chuvas fortes que promoveram mais destruição, que elevaram o nível do rio Guaíba, e só hoje mesmo, o Rio dos Sinos, na região metropolitana, onde o Ministério dos Transportes tem várias obras, a duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos, o complexo do viaduto da Charlau, o Rio dos Sinos hoje subiu 70 centímetros. Então nós estamos enfrentando um desastre que é diferente de outros. Ele é um desastre continuado. Além das águas estarem elevadas em muitas partes ainda da região metropolitana de Porto Alegre, vários rios seguem subindo e esse é um enfrentamento que nós precisamos fazer também. Mas, no momento, a informação mais importante é que não há desabastecimento em qualquer cidade, nenhuma. Todas as cidades têm condição de chegar alimento, chegar medicamento e oxigênio para os hospitais e chegar combustível. Foram esses os principais insumos que nós priorizamos. Ministro Augusto Xavier aqui.
A dificuldade é imensa aí no sul no momento, né? Imagino, porque ainda precisa mais 10 dias para baixar o nível do Lago Guaíba aos 3 metros para começar a escoar a cidade, as águas que estão ali retidas em Porto Alegre. Agora, nas estradas também tem muita dificuldade com o interior do estado, que está todo ele bloqueado, né? Quanto tempo o senhor imagina que para começar essas obras definitivas aí, para consertar as estradas do Rio Grande do Sul? Os bloqueios principais, Augusto, eles são sobretudo na região serrana do estado, porque a região montanhosa houve muito deslizamento de terra. Em algumas partes a terra apenas caiu sobre a estrada, em outras o deslizamento foi numa proporção tão grande que levou à própria estrada. Então, somente após a limpeza completa é que nós poderemos dar um prazo para a reconstrução integral. Mas eu lhe garanto que, na maioria dos casos, nós até o dia 30 de maio garantiremos o restabelecimento do fluxo. Mas teremos alguns, como por exemplo esse da ponte sobre o rio Caí, onde a ponte precisará ser reconstruída, que nós vamos iniciar a construção de uma ponte provisória paralela para garantir o fluxo, uma ponte metálica. O Exército Brasileiro fará amanhã uma visita. Eu solicitei ainda agora à tarde ao general Hertz, na reunião de monitoramento comandada pela Casa Civil. Eu participei dessa reunião em deslocamento aqui em Caxias, na estrada. Fiz essa solicitação para que a gente instale uma ponte provisória. Eu acredito que na maior parte dos trechos nós faremos com brevidade, mas aquilo que precisará ser reconstruído, que precisará de projeto de engenharia para verificar a sustentação das barreiras, como é que está o solo, isso demandará um pouco mais de tempo. Mas o importante numa crise como essa não é esse horizonte, é o restabelecimento do funcionamento das cidades, da vida das pessoas e da normalidade do Estado. Nós estamos buscando isso, e para isso o fundamental é baixar as águas, como você próprio falou, porque ao baixar as águas, as pessoas vão poder voltar para as suas casas, aquelas que tiverem segurança, e sair dos abrigos. Isso facilita, melhora para o cidadão de maneira geral e permitirá a todos os órgãos um enfrentamento das dificuldades sem retrocessos, porque nós estávamos num trabalho, as águas voltaram a subir, trouxeram involução em algumas frentes. Então, nós estamos trabalhando nessa direção. Ministro. Muito obrigada, ministro, pela sua entrevista. O senhor trouxe uma informação importante, né? Não há desabastecimento em nenhum ponto do estado do Rio Grande do Sul. O governo federal trabalha com toda a celeridade e urgência diante desse imenso desafio, que é restabelecer todas as conexões, né? Terrestres e, claro, aéreas, que não é o seu departamento exatamente, mas de outro ministro no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor. Agora, uma atualização sobre o estado de saúde do nosso colega aqui da Rede TV, o Silvio Luiz. Por meio de uma nota, o Hospital Oswaldo Cruz informou que o narrador está internado na unidade de terapia intensiva desde o dia 8 de maio. Ele está sedado e entubado e, por enquanto, está sem previsão de alta. Fica aqui agora, Augusto e Amanda, a nossa torcida aí pela recuperação do Silvio Luiz, nosso colega tão querido por todos nós aqui na Rede TV, né? Sempre, né? Com certeza. Uma parte da nossa história e do futebol. É isso aí. Para a recuperação dele. Fico por aqui, gente. Obrigado, viu, Carol? Boa noite. Boa noite para você. Um trágico acidente, uma criança morreu hoje atropelada por uma van escolar na zona sul de São Paulo. O repórter Felipe Brosco acompanha o caso e traz ao vivo os detalhes para a gente. Boa noite para você, Felipe. Nos conte como é que foi esse caso. Olá, boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Olha só, esse trágico acidente ele aconteceu no final da manhã de hoje aqui no bairro Real Parque, que fica na zona sul de São Paulo. E o que aconteceu? O motorista de uma van escolar, ele subia uma ladeira aqui do bairro quando perdeu o controle do veículo, aparentemente por uma falha mecânica, e então acabou descendo de ré sem controle e acabou atingindo duas meninas, uma de 10 anos que infelizmente morreu no local e uma outra de 14 anos que foi socorrida e está internada em estado grave no Hospital das Clínicas. O motorista ele chegou a prestar os primeiros socorros, veio aqui até essa delegacia onde nós estamos, fez o teste do bafômetro, que não acusou a presença de álcool, e agora ele será então investigado pelo homicídio culposo quando não há intenção de matar. E olha só, hoje o Infociga, que é o Sistema de Informações de Acidentes de Trânsito aqui do estado de São Paulo, divulgou números que mostram aí um aumento de mortes
em acidentes fatais de trânsito aqui em São Paulo. Houve um aumento de 14,5% no número de mortes no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o primeiro trimestre de 2023. De janeiro a março deste ano, 1.347 pessoas perderam a vida no trânsito de São Paulo. E mais cedo a gente conversou com o Diogo Lemos, ele que é coordenador da iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global, que falou sobre esse assunto, sobre esses números. Vamos ver. A Organização Mundial da Saúde coloca que o principal fator de risco é a velocidade, seja o excesso de velocidade ou a velocidade inadequada, ou seja, um valor acima dos 50 km por hora em ambientes urbanos principalmente. E o segundo fator de risco, que é o beber e dirigir, né, quando a gente conduz um veículo de maneira embriagada. Em questão de pouco tempo, a água começou a subir e durante a madrugada já começamos a erguer os móveis e tentar organizar o máximo de coisas possíveis. Mas pela manhã, a água já estava dentro de casa e sem percebermos, já não tínhamos mais como sairmos com os nossos próprios meios. Nossos carros estavam cobertos de água e nós precisávamos de resgate. Para mim, uma das coisas mais difíceis foi abandonar a minha casa, porque eu ainda tinha esperança que a água não subiria mais. A dor de ver tudo que você construiu ficando para trás só não é pior do que a dor de ver as pessoas tentando se salvar, tentando salvar a sua família. Só não é pior que a dor de você não poder ajudar, não poder estender a mão, não poder fazer nada naquele momento. E a Rede TV, a Record e o SBT se uniram para a divulgação de ações que ajudam as pessoas atingidas pela catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos agora até Porto Alegre, ao vivo, falar com o repórter William Cury, nosso enviado especial, para reforçar a nossa cobertura lá na região. Cury, boa noite. Você entrevistou hoje, né, junto com colegas, repórteres dessas outras emissoras, o governador do estado, Eduardo Leite. Conte pra gente como é que foi essa entrevista, o que você destaca. Amanda, Augusto, boa noite. Boa noite a você que está nos acompanhando. Entrevista com declarações importantes, sobretudo para os moradores que foram atingidos pelas inundações. O governador Eduardo Leite disse que cidades que foram mais atingidas podem ser repensadas, ou pelo menos parte delas repensada. Isso significa que algumas cidades podem até mudar de lugar, principalmente no Vale do Taquari. Cidades como Mussum e Arroio do Meio são cidades que surgiram às margens do rio principal da região e têm enfrentado os problemas frequentes com os eventos climáticos extremos. Sobre legislação ambiental, o governo que foi criticado por supostamente ter afrouxado regras da lei ambiental, nós perguntamos isso também para o governador Eduardo Leite. Ele disse que, na verdade, não houve um afrouxamento, houve uma redução de burocracia. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista concedida hoje de manhã. Em 2019, o seu governo e a Assembleia mudaram as leis ambientais. Teve especialista que apontou que foi um retrocesso na proteção ambiental. Queria saber se o senhor hoje avalia que foi um erro. E nessa reconstrução do Estado, o que pretende ser feito em relação a isso? Essa lei deve ser revista? Bom, eu vejo críticos, especialistas tentando trazer narrativas, às vezes sem entender exatamente sobre o que está falando. Porque fala-se, olha, o Estado mexeu em 400 artigos da legislação ambiental. Vamos lá, o que está dentro desses 400 artigos? Muitos deles referentes a alinhamento da legislação estadual com a legislação federal. Outros tantos referentes a processos burocráticos e formalidades que exigiam, por exemplo, que houvesse protocolo em papel, meio físico, de projetos, e que nós alteramos a legislação para poder fazer protocolos virtuais, processos digitais. Teve que mexer na legislação para isso. Nós colocamos a previsão, por exemplo, de ferramentas para pagamento por serviços ambientais. Além de punir quem faz errado, premiar e recompensar quem faz a coisa certa, do jeito certo. Se a gente não der sentido econômico à preservação, você vai ter sempre uma dificuldade adicional de promover a preservação. Para proteger não basta punir quem faz errado, a gente tem que ajudar e estimular quem faz a coisa certa. Isso é uma previsão que foi colocada na legislação. Nós colocamos na legislação, nesses artigos tantos que falam que a gente alterou, a previsão de regulamentação da proteção do bioma Pampa, que é um bioma que só existe no Rio Grande do Sul e que não tinha nada na legislação gaúcha que
estabelecesse previsão sobre o bioma Pampa e agora passou a ter. Então a legislação que nós fizemos foi com absoluta responsabilidade com o meio ambiente, para sim buscar desburocratizar, agilizar processos, mas com um olhar sobre proteção ao meio ambiente nesses tantos artigos que nós lá estabelecemos. Muitas ações são empreendidas pelo Estado com preservação. Neste governo há responsabilidade e não dá para se dizer que o fenômeno que nós estamos enfrentando com o volume de chuvas e de água se deva a uma alteração legislativa local, certamente, e essa alteração que se deu e que fazem as críticas e as análises veio com muitos dispositivos de endurecimento da legislação em relação a infratores e de prestigiamento a quem faz a coisa certa. Governador, em relação à proposta do governo federal de suspender o pagamento da dívida com a União, a dívida aqui do governo do Estado, por 3 anos, e também que deve ser anunciada hoje um voucher, né, de R$5.000 para os desabrigados, o senhor acha que isso é suficiente? Precisa de mais, já que o Estado como um todo está muito destruído? A gente sabe que as cifras aí para a reconstrução passam de bilhões, né? Bom, as águas ainda nem baixaram, pelo contrário, tivemos ainda um repique no aumento do nível dos rios e do Lago Guaíba em função das chuvas do final de semana para cá. Então não há ainda qualquer número que se estabeleça, ainda não terá um nível de precisão por conta da infraestrutura afetada e da complexidade para a remobilização econômica, tendo em vista que centros logísticos foram afetados, indústrias que produzem insumos para outras cadeias produtivas, o setor do agronegócio, enfim, tudo isso ainda será mensurado. Então, qualquer ação, por mais relevante e impactante que seja no curto prazo, ainda não será suficiente, dado que a gente vai a cada dia ampliando a visão e a dimensão do impacto sobre o Rio Grande do Sul. Mas algumas coisas são certas, né? Essa questão da suspensão da dívida é muito importante, embora, né, registramos, o desejo do Rio Grande do Sul é que as parcelas que estarão suspensas sejam consideradas quitadas e não simplesmente postergadas e incorporadas ao saldo devedor. Então esse é um desejo do Estado do Rio Grande do Sul. Mas já é uma ajuda importante, não estou diminuindo aqui o passo que o Ministério da Fazenda deu, a decisão do presidente da República, do presidente Lula, é relevante, é importante, temos falado quase que diariamente, e há consciência por parte do governo federal que vão ter que ser feitos outros anúncios. Nós consideramos importante que hajam novos aportes de recursos para o Estado, para a reconstrução de infraestrutura, para compensar inclusive as perdas econômicas e fiscais que teremos, porque nós vamos ter impacto na arrecadação do Estado, os municípios vão ter impacto na sua arrecadação por conta da paralisação de serviços. Então, os impostos municipais serão afetados, o imposto estadual será afetado e, portanto, teremos uma dificuldade de arrecadação e, de outro lado, sobrecarga nas despesas. Máquinas, horas extras, a segurança pública que a gente está reforçando, recursos nos hospitais, tudo isso já está elevando o nosso nível de despesas quando as nossas receitas tendem a cair. Então a gente vai precisar do apoio da União também, que é o ente federativo que tem capacidade fiscal, capacidade financeira, que pode tomar empréstimos, gerar dívida para socorrer entes subnacionais, dando suporte aos entes do Estado e dos municípios. Nós estamos muito preocupados também, né? Estou pedindo ao presidente que olhe com atenção para o apoio aos trabalhadores. As empresas serão afetadas e nós entendemos que medidas como as que foram adotadas na pandemia, em que parte dos salários foi suportado pelo governo, né? Pagando parte dos salários por um período até que as empresas possam se reerguer, vai ser importante também ser inserido dentro desse contexto de ações. No crédito oferecido à iniciativa privada, para as empresas, muitas das empresas já estão alavancadas em empréstimos e financiamentos por conta do episódio da pandemia, né? Já utilizaram Pronamp e outros financiamentos que fazem com que elas tenham mais dificuldade de acessar junto às instituições financeiras os financiamentos que estão se propondo agora a serem alcançados. Então vamos ter que ter medidas excepcionais em que o governo, especialmente o governo federal, que tem essa capacidade, possa dar garantias às instituições financeiras de maneira que elas possam acolher as demandas e os pedidos de financiamento com prazo para pagar, e que envolve um grau um pouco maior de risco, portanto, porque essas empresas já estão alavancadas antes, mas que se não for feito, essas empresas vão fechar e vão gerar desemprego. Então, vamos ter que ter medidas excepcionais também para o acesso ao crédito por empresas que já estão com financiamentos e que, buscando se reerguer, vão ter que buscar novos financiamentos. São muitas as dimensões de atendimento também do ponto de vista financeiro, creditício, né?
que vão ter que ser tomadas, há essa consciência por parte do ministro Haddad e do presidente Lula, e eu confio que a gente vá aos poucos, né, a cada dia, encontrando novas soluções para endereçar solução para cada um desses problemas. Parte do estado foi totalmente destruída. Hoje nós temos cidades pelo mundo se adaptando à nova realidade climática. Agora o Rio Grande do Sul vai ter que reconstruir alguns locais, principalmente no Vale do Taquari, quase que do zero. Quero saber como é que vai ser o novo Rio Grande do Sul do ponto de vista dessas construções já adaptadas às mudanças climáticas. Nós já demandamos a um grupo, né, técnico de especialistas do Estado que possa nos ajudar a fazer agora a definição dessas prioridades de locais que vão precisar ser totalmente repensados. Municípios, por exemplo, na região dos vales, que tiveram a catástrofe do ano passado e agora novamente tem essa catástrofe, vão ter naturalmente uma prioridade de um olhar sobre remover bairros inteiros de determinadas localidades. Agora a gente tem que ter consciência de que isso gera um custo enorme, porque você vai ter que indenizar as áreas que as pessoas têm a propriedade privada daqueles locais, você vai ter que fazer um processo de indenização, planejamento urbano para remoção, com métodos construtivos também sustentáveis e rápidos, para que a gente consiga reter essas pessoas nos locais de forma a não gerar um empobrecimento da economia local e que rapidamente a gente consiga, portanto, dar essas soluções. Então nós vamos ter que ver quais são essas manchas desses locais que precisam ser repensados, se bairros inteiros ou eventualmente cidades inteiras, difícil projetar isso, para que a gente possa priorizar. Não adianta querer fazer tudo e tudo ao mesmo tempo, porque a gente sabe das limitações técnicas, financeiras, né, para a implementação de todas as soluções. Localidades em Porto Alegre, que são também costumeiramente afetadas, como a região das ilhas e outras regiões mais alagáveis aqui no município, também vão ter que ser observadas. E aí vamos ter que ter o planejamento do curtíssimo prazo, de alocação dessas pessoas em locais dignos para o acolhimento e soluções para elas no curto prazo, para evitar a volta a locais precários, o que depois fica muito mais complexo de se resolver. Então, nesta semana ainda, o governo do estado vai apresentar a estrutura de governança que nós estamos montando para o gerenciamento desta crise no curto prazo e para este processo de reconstrução também, onde nós estamos inserindo também apoio técnico de consultorias especializadas para que a gente possa desenvolver as soluções mais arrojadas, sustentáveis e ágeis, né? E claro, dentro de uma capacidade de execução, né? Tem que ter essa capacidade de serem tiradas do papel. A gente vai ter que ser ousado e arrojado e ao mesmo tempo com o pé no chão sobre o que é capaz de ser executado com maior agilidade possível. Sobre a questão habitacional, governador, a gente tem mais de 700 abrigos, a gente tem mais de 70 mil pessoas em abrigos, mais de 600 mil pessoas que tiveram que sair de casa. Existe alguma solução emergencial habitacional? Ano passado a gente teve aquele evento lá no Vale do Taquari e foi em setembro e a gente teve as casas provisórias prontas só em abril. Então, existe aí alguma solução? O governo tem algum projeto nesse sentido, algum plano, né, para tentar abrigar essas pessoas de uma forma mais digna? Estou em cima do nosso time para isso, né, para dar dignidade aos abrigos, uma vez que por algumas semanas ainda em muitos locais vão ficar essas pessoas convivendo nesses abrigos. Então tem que ter garantia da alimentação, das condições sanitárias, do banho, do chuveiro, né, da organização, da convivência de centenas de pessoas no mesmo espaço, para que seja suportável, né? As pessoas já foram vítimas de uma tragédia, saíram de casa, estão sendo vítimas nesse momento em determinados abrigos de uma dificuldade assistencial. Então isso é urgente, né? O governo do estado está liberando recursos para os municípios para a qualificação desses abrigos e estamos buscando dar suporte técnico para ajudar a dar dignidade nesses abrigos mais críticos. Então, dignificar os abrigos no curtíssimo prazo. Num curto prazo, a gente conseguir passar para esse processo da moradia temporária. E aí vão ter que ser várias soluções, né, que já começamos a conversar. Desde o aluguel social, para quem puder ter a oportunidade de alugar algum espaço para si, a outras iniciativas como a estadia solidária, que é a oportunidade de você remunerar alguém
para receber outra família. As pessoas eventualmente têm, né, um amigo, alguém para onde ir, mas você vai gerar um sobrecusto para essas famílias ao acolher mais gente na sua casa. Então, também estimular essa estadia solidária é uma ferramenta. Para quem não tem para onde ir, bom, moradias temporárias. O governo também já está buscando soluções, já estamos contratando algumas de módulos, casas modulares, temporárias, para estabelecer em determinadas localidades. O desafio aqui é o volume, né? Porque tem uma capacidade de entrega da iniciativa privada também, né? Para a produção em escala dessas moradias. E claro que você tem que compatibilizar, porque estamos todos submetidos a órgãos de controle que vão analisar o custo do metro quadrado de cada uma das tipologias construtivas, porque você está contratando uma, não está contratando a outra. Então isso, o governo não sai ali na esquina com cartão e contrata um serviço. A gente tem que ter a preocupação de organizar isso com agilidade, mas com a responsabilidade do uso do recurso público. O Estado vinha lentamente se recuperando de uma grave crise financeira. Gestão anterior não pagou professor, teve greve, policial também em greve, tinha preso dormindo em viatura porque não tinha vaga em presídio de delegacia. E a segurança pública também, principalmente em Porto Alegre, tendo uma crise. O Estado vinha se recuperando e agora vai ter uma recuperação muito mais desafiadora pela frente. Então o gaúcho fica se perguntando, o que a gente tinha avançado, será que vai retroceder? Qual que é o Rio Grande do Sul que vai sair dessa inundação, que o gaúcho pode esperar do Estado? Eu sei que é difícil as pessoas entenderem isso nesse momento, porque já fazem 2 semanas, mais de 2 semanas, eu mesmo já estou perdendo a conta dos dias, que dia da semana que é, porque não tem mais sábado, domingo, não tem noite, não tem dia, é todo momento de trabalho. A gente está nessas últimas 2 semanas numa situação de chove, para de chover, o rio sobe, começa a descer, chove de novo, o rio sobe. Eu sei que é difícil ter confiança e otimismo nesse momento, mas eu quero assegurar aqui ao povo gaúcho que tudo está sendo feito com união de esforços junto aos municípios, o Estado, a União, e nós estamos coordenando esforços para que tudo que a gente avançou nesses últimos anos de restabelecer a capacidade fiscal do Estado, capacidade de investimento, não se perca e, pelo contrário, com essa soma de esforços, a gente consiga, deste sufoco que a gente está passando, ter uma oportunidade de voltar com ainda mais força o Estado. Então essa suspensão da dívida, o aporte dos recursos, a parceria do setor privado, tudo isso vai nos dar uma oportunidade da gente voltar com força e fazer valer aquela parte do nosso hino do Rio Grande do Sul, que diz: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Nós vamos, a partir desta situação crítica, trazer, no médio e longo prazo, uma lição, certamente, de recuperação com força e com vigor. Obrigado ao governador Eduardo Leite. Nossa equipe acompanhou a rotina de voluntários que ajudam as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. A gente está verificando a validade dos alimentos. E com a maior parte do meu tempo nessa ilha de alimentação, que são os enlatados. A gente está ajudando na montagem das cestas básicas, né? E aí eu fiquei responsável aqui pelos biscoitos. É como uma linha de produção. Cada pessoa tem o seu papel e todas elas trabalhando juntas por uma causa. Necessidade de ajudar, ficar em casa assim, vendo, né, o momento que a gente está vivendo foi um pouco muito ansiolítico para mim. E a minha empresa também nos deu a opção de quem quisesse se sentir à vontade para voluntariar, eles nos liberaram. Então, por isso que eu vim. Esse é um dos galpões da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para receber, organizar e distribuir alimentos e produtos de higiene. São toneladas e chegam do país todo. As doações feitas por Pix já superaram 100 milhões de reais. O governo gaúcho isentou de impostos produtos vindos do exterior, que tenham como destino o Estado, e também ajuda em dinheiro. Medida que é necessária em uma situação de catástrofe como agora. O momento também desperta o espírito de cooperação, de amor ao próximo, que faz com que essa corretora de imóveis deixe o serviço para ser voluntária. Dar esse suporte, né, para aqueles que foram atingidos, porque não tem quem aqui não tenha, né, um parente, um amigo que tenha sido atingido. Então, sempre tem alguém, né, numa situação mais delicada que a gente, né? Todo mundo que saiu tirando os seus roupeiros e tinha muito mais do que precisava. E são tantas pessoas trabalhando juntas de forma voluntária em prol de um objetivo, a solidariedade. E o resultado nós podemos ver aqui na formação desses kits aqui. Esse aqui é o modelo de kit emergencial.
Isso aqui é dado para as pessoas que tiveram a casa inundada, mas não querem sair dos imóveis. Então, muitas vezes, um saco desse com um pacote de salgadinho, uma garrafa de leite, uma latinha de peixe em conserva. Já esse outro modelo aqui é o modelo tradicional da cesta básica, com alimentos que podem ser cozidos, como o arroz. Aqui tem saco de arroz. E o principal destino desse kit aqui da cesta básica são os abrigos, que hoje tem mais de 79 mil pessoas vivendo porque foram desabrigadas. As chuvas do Rio Grande do Sul tiraram mais de 538 mil pessoas de casa e quase 77 mil estão em abrigos, dependendo exclusivamente de doações. Quem ainda tem o seu lugar para morar respira aliviado, mas para algumas pessoas ficar em casa não é uma opção. Mesmo com o frio que faz hoje em Porto Alegre, sair na rua para ajudar ao próximo é o único lugar para estar nesse momento. Por que a senhora está aqui? Humanidade. Humanidade e gratidão, ter minha casa, estar abrigada e tanta gente precisando aí. É isso. Se a senhora não estivesse aqui agora, estaria onde? Aqui. Eu não tenho outro lugar para estar a não ser aqui. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Boa noite.